Oi pessoal, tudo bem? Para quem está entrando agora, meu nome é Tom, eu sou artista orientador de literatura do programa vocacional e eu tô aqui, vou fazer um bolo. Mas antes eu preciso falar uma coisa para vocês. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do programa vocacional da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, ok? Só para lembrar. Então vamos lá. Não, calma, eu não vou ensinar vocês a fazer uma receita de bolo. Eu acho que eu resolvi fazer um bolo enquanto a gente conversa aqui sobre poesia. Lembra que a gente estava falando sobre poesia? É porque me veio um sentimento de milonga. Lembrou a minha avó. Lembrei-me da minha avó, né? Minha avó que fazia bolo como ninguém e poesia. Ela não sabia que ela fazia poesia, que os quitutes dela eram realmente uma obra de arte. Fazia a gente imaginar coisas, sentimentos. Era uma coisa muito boa. E também eu gostaria de dizer para vocês que eu vejo muito a relação entre a comida e a poesia, para quem faz e para quem recebe. Porque quem faz, não sei quem de vocês aí costuma fazer comida para alguém, mas você faz de uma maneira tão despretensiosa. Você pode até seguir alguma receita, mas aí tem aquele toque que é só seu, ou a maneira que você faz preparando para aquela pessoa. A poesia é mais ou menos esse caminho. A gente faz sem pretensão e de repente a gente alimenta alguém. Alimenta alguém de lembrança, de sonhos, de esperança, de ideias, de força. E é assim que a comida faz com a gente. E também, quando a gente fazia o programa vocacional ao vivo em cores, eu sempre levava para os meus vocacionados um bolo, um quitute que eu fazia. E isso acabou assim inspirando eles também. Eles também sempre levavam alguma coisa para a gente comer. Aí o fazer poético, o discutir poesia, o discutir contos, o discutir literatura, né? Ficar ali, né, ruminando sobre a literatura era um prazer também gastronômico e ao mesmo tempo um bando de gente, né, que ficava em torno de ideias sensíveis e se alimentando da vida. Espero que a gente volte logo com isso, tá? E aí, sobre isso, eu estava pensando sobre a poesia, como essa forma. Acabei de untar. A poesia tem forma? Existe uma forma definida para a poesia? Eu estou fazendo essa provocação porque foi uma das perguntas que me vieram aqui, né? A maneira que eu faço poesia está certo ou está errado? Existe forma certa e errada de fazer poesia? É claro que a gente vai aqui mostrar ou, né, discutir várias formas e maneiras de fazer poesia. Por quê? E até mesmo, né, testar essas formas. Porque à medida que você testa uma forma que você desconhece ou que você não domina, né, isso te ajuda na técnica, né? Mas não que você precisa abandonar a maneira que você faz. É só um recurso a mais. Porque no momento que você é tocado por aquilo, você pode até esquecer, mas ele está lá. E aí, naturalmente, aquilo vai influenciar a sua forma de fazer. E aí, não que a sua forma de fazer vai ficar mais fechada, mas ela fica mais ampla. Além daquilo que você tinha, você tem mais formas, mais maneiras,
mais recursos, né? Então seria bom a gente testar, como eu disse lá atrás sobre a poesia rimada, né? Eu não faço poesia rimada, testa, né? No nosso próximo encontro, eu vou discutir um pouco sobre a poesia rimada e como que a gente pode fazer poesia rimada, né? É claro que se você tem isso naturalmente, eu fico pensando, aqueles caras lá do Nordeste, né, que faz aqueles repentes maravilhosos, né? E eles vão tudo rimando, né? Aquilo é de per si, já faz parte deles aquilo, né? E é uma forma que constituiu a forma deles fazer poesia. Mas se você não sabe ou você não domina, você tem que passar por essa experiência, não para dominar, mas para entender esse mecanismo. E todo conhecimento é válido. Deixa eu quebrar meu ovo aqui. E aí isso me lembra de uma coisa. Tem um amigo meu que ele... uma vez eu falei para ele que eu gostava de fazer bolo. Aí ele falou assim, ah, você gosta de sujar a ponta dos dedos. E eu falei, como assim sujar a ponta dos dedos? Ó, ponta dos dedos suja. Eu não tinha tomado consciência de que cada vez que eu quebro um ovo, inevitavelmente a ponta dos meus dedos ficam delicadas de clara. Aí eu sou obrigado a lavar as mãos e secar para continuar de novo. Isso foi uma consciência que me deu um desespero, porque tinha horas que eu ficava horas tentando quebrar o ovo e sem sujar as mãos. Algumas vezes eu conseguia, mas inútil. Essa consciência eu já tinha. E agora, toda vez que eu quebro um ovo, eu quebro com essa consciência. Por mais automático que seja. É mais ou menos isso quando a gente aprende uma técnica. Às vezes ela flui. É como andar de bicicleta, você não sabe quanto você fez. Mas vamos voltar à poesia. A poesia tem forma? Qual que é a forma da poesia? Qual é a maneira que ela ocupa no espaço? Como que ela ocupa a sonoridade, o ritmo? Enquanto eu bato aqui, ó, vou dar uns exemplos para vocês dar uma olhadinha e a gente refletir sobre isso.
Oi pessoal, e aí? O que vocês acharam lá daquelas poesias? As formas delas. E aí quando a gente fala em forma, inevitavelmente a gente vai em conteúdo. Forma e conteúdo. Porque muitas vezes a forma, ela diz respeito ao conteúdo. A forma que você escolhe fazer uma coisa diz respeito a esse conteúdo. Ou aquele conteúdo incide com a forma. Complicado isso? Não, muito simples, né? Da mesma maneira que a gente fala, como a gente resolve falar as coisas, né? O discurso que a gente organiza para dizer alguma coisa, isso é a forma. Diz respeito ao conteúdo. Ou diz respeito a nós mesmos que somos conteúdo. Quando eu resolvo fazer essa orientação aqui na minha cozinha, é uma forma para falar do conteúdo que é a poesia. E essa forma incide sobre a própria ideia do conteúdo, que desde o começo era o meu bolo, que lembra a minha avó. Vou dar esse troço aqui. Não. Que é justamente aquilo que nos arrebata como uma proposição poética. Esse bolo aqui era a minha avó que fazia. Eu nunca fiz igual a ela, eu acho. Mas toda vez que eu como, eu me lembro da poesia da minha avó, que não era feita com palavras, mas era feita com amor. Existe poesia sem palavras? Claro que existe. Aí você pode ir atrás. Se a gente for pensar que a proposição poética nada mais é do que uma construção imagética no nosso cérebro, porque quando a gente ouve uma palavra, ela nos remete a uma imagem que nos dá uma sensação, que nos remete a uma memória, a um sentimento, mas é primeiro que forma na cabeça da gente é uma imagem. Então toda a proposição poética é uma imagem. Que coisa, né? Gente, esse bolo tá uma delícia. Gostaria muito de dividir aí com vocês. Espero que um dia possa fazer tomar um café. E aí, voltando à nossa ideia poética, eu fico pensando assim. Mesmo a poesia falada, ela não precisa só estar em forma de poesia. A gente percebe em algumas prosas que nem tem a pretensão de ser poética, ou tem. A gente pode perceber a poesia. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou ler um trechinho de Ruth Lunada, da Hilda Hilst, que ela também tem livros de poema e tem livros de conto. Os sentimentos vastos não têm nome. Perdas, deslumbramentos, catástrofes do espírito. Pesadelos da carne. Os sentimentos vastos não têm boca. Fundo de soturnez, mudo desvairio, escuros enigmas habitados de vida, mas sem som. Assim eu, nesse instante, diante do teu corpo morto. Inventar palavras, quebrá-las, recompô-las, ajustar-me digno diante de tanta ferida. Teria sido preciso, Lucas, meu amor. Meus 35 anos de vida colado a um indescritível verdugo. Alguém humano, e a tantos indescritíveis humanos, feitos de fúria e desesperança. Você pode dizer que isso aqui é um poema? Te vem tanta, ideia na cabeça. Eu vou deixar um trechinho aqui lá embaixo para vocês darem uma olhadinha nisso. É um absurdo.
É claro que ela vai discorrer aqui de uma situação, né? Que aí quem quiser ler, maravilhoso, indico. Mas a gente pode dizer que isso é um poema. E se não tivesse estruturado assim? Se ele tivesse em versinhos como um poema, você diria que era um poema. Então uma poesia, muitas vezes, ela não se vale da forma, mas muitas vezes é a forma que dá a poesia, como a gente viu nos exemplos anteriores. Olha esse daqui, que está muito mais com o ritmo. Vamos pensar aqui, o Guimarães Rosa, Sagarana, um conto que eu adoro, que é o Burrinho Pedrez. Deixa eu achar aqui. Apuram o passo por entre as campinas ricas, onde pastam ou ruminam outros 1000 e mais bois. Mas os vaqueiros não esmorecem nas eiras e cantigas, porque a boiada ainda tem passagens inquietantes. Alarga-se, recomprime-se sem motivos. E mesmo dentro da multidão movediça há giros estranhos, que não o deslocamento normal do gado em marcha. Quando sempre alguns disputam uma colocação na vanguarda, outros procuram o centro e muitos se deixam levar, empurrados, sobrenadando quase, com os mais fracos rolando para os lados e os mais pesados tardando para trás, no coice da procissão. Eia, boi, eia lá, eia, boi, tu. Maravilhoso, né? Engraçado, porque assim, é um ritmo que dá a poesia, né? E as palavras que nos remetem a imagens. Pensando nisso tudo, aí vem a minha provocação. Vocês vão falar, mas Tom, você não vai ensinar a gente a fazer poesia? Não. Eu só estou fazendo provocação, para vocês entenderem o que pode ser a poesia. Porque esse afã poético está aí dentro de você. Tem uma poesia que eu fiz uma vez por uns vocacionados, como uma provocação, vou falar elas aqui para vocês. É mais ou menos isso que eu quero. Eu fiz um poema, mas espero que você não leia. É abstrato demais para entender. Há uma música que lhe dá ritmo. É preciso silêncio para ouvi-la. Escuta. Não, ela não nasce cá dentro, tampouco vem de fora. Ela existe ante a existência. Meu poema não é filosófico, também não é sentimental. Não quero invocar imagens, trazer-te de volta à infância, nem amor perdido, nem amor sonhado. Percebe? Ele só requer a sua atenção, como tudo que está à sua volta e existe há muito, muito tempo. E dentro também. Então perceba onde está essa poesia e potencialize ela. Aí voltando a essa provocação, como que é a poesia da imagem? Quais as outras formas de se fazer poesia? Então é esse o meu desafio. Que vocês achem alguma poesia que seja diferente que você pensou. Ou pode ler alguma, buscar, ou até mesmo fazer. E a proposta é que você leia essa poesia para alguém. Ou que você peça para alguém, se for você que fez, ler essa poesia para você ouvir. Tá ok? E aí o próximo encontro, a gente fala de outras coisas. Namastê. E eu vou deixar uma provocação aqui, como finalização. Até mais.